Nesse domingo agora é dia de aprovação ou não de ETF de Bitcoin. Porém, para ser sincero com vocês, eu acredito que vai ser muito difícil a SEC aprovar o ETF de Bitcoin agora, já no primeiro prazo, sendo que eles podem prorrogar e estudar ainda mais a possibilidade de aprovação ou não de ETF de Bitcoin. Então, eu acredito que a gente pode ver ETF de Bitcoin só em 2024. Mas, mesmo sem a aprovação de ETF de Bitcoin, a gente vai ter oportunidade. E hoje eu quero estar mostrando para vocês aqui no gráfico onde que estão as melhores oportunidades, principalmente para acumulação. Falta só 4 meses para 2024 e você tem pouquíssimo tempo para estar acumulando o máximo possível de Bitcoin. No próximo ano a gente tem halving, então por mais que a gente não tenha a aprovação de ETF de Bitcoin, temos o halving e com isso vamos ter aí a possibilidade do início do ciclo de alta para Bitcoin. Então, por isso que você precisa estar acumulando aos poucos, não necessariamente indo lá e comprando todo o seu capital de Bitcoin, mas acumulando aos poucos, e hoje a gente vai ver os melhores pontos para estar fazendo isso. E a gente vai falar também sobre tokens de inteligência artificial. Quero mostrar aqui para vocês como estão alguns dos principais tokens de inteligência artificial, como por exemplo o AGIX, o FET, o RNDR, e a gente vai bater um papo sobre como está o mercado de inteligência artificial como um todo. Tá bom? E ó, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana e aqui nesse canal eu trago todos os dias conteúdos como esse, desde análise, notícia, informação, conhecimento a oportunidades para que você consiga surfar o próximo ciclo de alta. Então, se você quer receber conteúdos assim todos os dias, se inscreve aí para que você não perca. E amanhã a gente vai ter live, tá? Amanhã a gente vai ter live com o Gui Teles, a gente vai bater um papo sobre o momento de mercado, dados on-chain e também o interesse da BlackRock sobre Bitcoin e sobre o mercado cripto. Tá bom? Enfim, vamos lá para análise, vamos entender aqui o que está acontecendo com o mercado hoje, principalmente observando aqui o Bitcoin em gráfico semanal. E eu passo a observar o Bitcoin aqui no gráfico semanal porque a gente tem um ponto bem importante, tá, pessoal? Se nesse domingo não sair a aprovação de ETF de Bitcoin, a gente vai ter queda consequentemente para Bitcoin. E os principais pontos para estar observando o Bitcoin vai ser nessa região de 28 mil dólares por unidade, onde eu vou comprar mais Bitcoins para minha carteira, principalmente lá para spot. Vou fazer poucos trades nessa região, mas sim acumular. Nesse momento eu quero acumular o máximo possível e todos os trades que eu faço é com o intuito de acumular mais Bitcoin e Bitcoin em exclusividade, tá bom? Não acredito que seja momento para altcoin ainda. Já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar na descrição para que você possa estar assistindo. E esse vai ser um dos principais pontos aqui para estar acumulando Bitcoin, e se tivermos essa região de suporte sendo perdido, Bitcoin rompendo essa região, vamos ter um pânico generalizado no mercado e a gente precisa aproveitar esse pânico, porque quem vai estar vendendo nesse momento vai ser as sardinhas, porque a institucional sabe que a aprovação de ETF pode acontecer e mesmo que não tenha aprovação de ETF, próximo ano a gente tem halving, falta muito pouco tempo pro próximo ano, para 2024. Então, o halving já está aí, já está batendo na porta, tá, pessoal? E rompendo essa região, próxima oportunidade, 25 mil dólares. Falei para vocês sobre a possibilidade do Bitcoin vir a 25 e eu acredito que isso pode acontecer até mesmo observando a média de 50 períodos. A média de 50 períodos no semanal, veja que é muito utilizado como ponto de referência para os compradores e para os vendedores, tá? Nesse momento foi utilizado como referência para venda, para realização, o preço chegou até a média de 50, rejeitou, voltou a cair. Depois que rompeu, ele não voltou para fazer um pullback ainda, então a gente pode ver o preço voltando aqui para 25 mil dólares, com isso a gente pode ver a média encostando aqui nessa região também, a gente vê o pullback do preço na média de 50 períodos, tá bom? Isso pode acontecer aí se não sair a aprovação de ETF, lembrando que sim, existe a possibilidade de aprovar o ETF agora no domingo, porém a possibilidade, na minha opinião, é bem pequena, existe pouca chance de ser aprovado agora nesse domingo, sendo que a SEC tem mais tempo para fazer isso, para aprovar ou não. Quando a gente vai observar em times menores, times intraday, veja que nesse momento, times intraday, time diário também é um gráfico que eu observo bastante, tem uma relevância muito alta. Veja que
a gente tem essa região, a gente tem esse padrão aqui que foi formado cá atrás, ele conseguiu romper, porém chegou até a média de 50 períodos no gráfico diário e voltou. Por que isso acontece? Porque geralmente o preço utiliza a média de 50 períodos como uma resistência ou como um suporte. Nesse momento utilizou como resistência, ponto de referência para quem queria vender, passou a corrigir. Só que veja que nesse momento a gente tem a possibilidade da formação de um pullback, ou seja, ele voltou para retestar essa linha de tendência de baixo com possibilidade de voltar a subir. Porém, não necessariamente eu venho fazendo trades aqui. Por quê? Ele vai segurar nessa região até o domingo. Ele vai ficar andando entre 29.600 a essa região de 29.200 até domingo. E a gente vai ter valorização com aprovação de ETF. Então ele só vai romper aqui essa região de 29.700 e formar um pivô de alta e subir para os 33, 34 se aprovar o ETF. Se isso não acontecer, a gente vai ver o preço rompendo essa região de 29.300 e possivelmente preço voltando para 28. Confluindo lá com a análise do gráfico semanal, voltando para 28, a gente tem região para acumular para a carteira. Eu vou fazer long aqui nessa região? Não vou fazer long. Muito difícil pegar long aqui nessa região, porque a gente não sabe onde que vai parar o preço. Ele pode simplesmente tocar nos 28, segurar um pouco, depois romper, dar uma agulhada nos 27 e passar a subir. Então vai ser uma região muito ruim para fazer long, tá? Então fico alerta, eu sei que muita gente vai querer pegar long aqui nos 28 se não for aprovado no domingo agora ETF de Bitcoin, se a SEC prorrogar, jogar mais para frente, então o Bitcoin passar a cair, essa região vai ser uma região de interesse para a galera tá fazendo long, mas cuidado com liquidação, porque ele pode dar uma agulhada lá nos 27, então a gente só compra para montagem de carteira nessa região. Se for aprovado o ETF agora nesse domingo, o preço vai subir sem correção, sem pullback, então a gente consegue pegar um long acima dessa região de 29.800 até os 33, 34 mil dólares e também mais compra para montagem de carteira. Então long, para quem quer estar fazendo trade no Bitcoin, só se for aprovado o ETF de Bitcoin e acima da região dos 29.900 ou até mesmo acima dos 30 mil, que é a região onde está a média de 50 períodos, onde vai ser utilizado como resistência, mas com a aprovação de ETF, o preço não vai segurar na média de 50 períodos, porque a intenção compradora vai ser muito grande e a intenção vendedora vai ser baixa, porque ninguém vai querer vender com o ETF de Bitcoin Spot sendo aprovado. Então o preço passa a subir desenfreadamente até a próxima resistência, que na minha opinião vai estar em 33.500, tá bom? Enfim, para curto prazo é isso. Para montagem de carteira, na minha opinião, as oportunidades vai estar em 28 e depois em 25 se não for aprovado essa semana. Quando a gente vai observar mercado tradicional, para confluir com essa nossa análise, veja que o mercado tradicional está esboçando aqui a possibilidade de valorização para mercado de baixo risco, ou seja, títulos de 10 anos dos Estados Unidos com possibilidade de subir até 4,23. Com isso, possibilidade de rompimento e mais valorização. Se isso acontecer, a gente vai ver mercado de alto risco como um todo passando a corrigir. E como eu falei lá atrás, valorização para Bitcoin só se sair a aprovação de ETF, porque se não sair a aprovação de ETF, muito difícil o Bitcoin passar a subir nesse momento, tá? Veja que até o dólar está subindo e tem possibilidade de continuar subindo para a próxima semana. Então, para salvar Bitcoin dessa possível queda até os 28 ou até os 25, só com a aprovação de ETF. Então, se você está pegando long agora, tenha cuidado, tá? Na minha opinião, é mais viável pegar short e short em altcoin. Quando a gente vai observar a dominância do Bitcoin, a dominância do Bitcoin está saindo, mesmo com o mercado parado, mesmo com o mercado neutro, mercado cripto neutro, a dominância está subindo. Então, se o Bitcoin passar a cair, a gente vai ver as altcoins despencando. Então, por isso que é até interessante a gente estar aportando, fazendo compras para montagem de carteira em Bitcoin, porque as altcoins vai cair bem mais se o Bitcoin, se o mercado corrigir. E se a gente for pegar short, é mais interessante a gente estar shortando algumas altcoins, tá bom? Vindo aqui para as altcoins, já aproveitando esse momento de altcoin, veja que o Ethereum, ele está segurando em uma região muito importante, tá, pessoal? Eu venho observando o Ethereum porque eu pretendo acumular mais Ethereum. E lá na frente, quando for aprovado a ETF de Bitcoin, eu vou realizar um pouco. Quando chegar em pontos de referência para venda, pontos de resistência, com isso, eu vou pegar 50% de todos os meus Bitcoins e vou comprar de Ethereum, porque assim que for aprovado o ETF de Bitcoin, eu acredito que vai ser aprovado o ETF de Ethereum também. Então, eu vou surfar o ETF de Bitcoin e depois vou surfar o ETF de Ethereum. Então, por isso
esse motivo eu vou vender 50% dos meus Bitcoins e vou comprar de Ethereum. No momento não estou fazendo isso, só estou comprando Bitcoin, os meus aportes são 100% em Bitcoin nesse momento, não porque eu acredito que daqui 10 anos eu vou comprar um cafezinho com Bitcoin, mas porque o risco-retorno está mais interessante no Bitcoin do que em qualquer altcoin que você observar aqui nesse momento, tá bom? Principalmente, um recado muito importante, tá? Eu vejo que tem muita gente comprando algumas altcoins, meme, altcoin nova, altcoin que está saindo agora, altcoin que não tem nenhum projeto. Eu quero dizer para você ter muito cuidado com essas altcoins, porque se o Bitcoin corrigir, a gente vai ver as altcoins despencando, e essas altcoins, para você que quer pegar para longo prazo, para pegar para trade, tudo bem, dá para a gente fazer trade e aproveitar a volatilidade. A gente compra ali esperando uma valorização de 10, 15, 20%, vende, realiza lucro no bolso, tudo bem, não tem problema. Mas pegar a altcoin agora, principalmente essas altcoins de altíssimo risco, para levar para longo prazo, 2024, 2025, muito cuidado, porque essas altcoins podem despencar se o Bitcoin voltar para 25 mil dólares, tá? Então fica atento aí, porque essas altcoins podem cair até 60%, 70%, principalmente as altcoins de altíssimo risco, altcoin nova, altcoin que não tem muito projeto, altcoin meme e algumas altcoins aí que eu tô vendo que tá saindo agora, altcoin desconhecida e o pessoal tá investindo, tá? Então muito cuidado com essas altcoins. Invista agora no Bitcoin, porque o risco-retorno tá melhor no Bitcoin quando a gente vai observar 2024 e 2025, tá bom? Aqui no Ethereum, voltando para o Ethereum, eu observo que nesse momento a gente tem praticamente um triângulo aqui no Ethereum, tá, pessoal? E esse triângulo, quando a gente tem essa formação, é um padrão que traz muita volatilidade para o ativo quando é rompido. E veja que falta pouco tempo para romper. Vai ser rompido agora, na próxima semana, porque vai ter a aprovação ou não de ETF. Não que vai ser reprovado, tá, pessoal? Eu falo reprovação ou não, mas não que vai ser reprovado, mas sim postergado mais para frente. A SEC tem até 2024 para aprovar ou não o ETF. Mas se a SEC prorrogar, mesmo com a prorrogação, a gente vai ver o mercado caindo, tá? A gente vai ver correção para o mercado. Com isso, a gente vai ter aqui, possivelmente, correção para Ethereum, se não houver a aprovação de Bitcoin. E com essa prorrogação, vamos dizer assim, de ETF de Bitcoin, a gente pode ver o Bitcoin corrigindo para 28 e com isso a gente pode ver o Ethereum em 1.600 dólares. Se romper, assim como lá no Bitcoin, se romper aquela região de 28 mil e tentar ir buscar a região de 25, a gente pode ver o Ethereum em 1.400 dólares, tá? Então fique atento porque não vai ser algo ruim. Muita gente vai observar isso daqui como algo ruim, uma notícia ruim, mas isso é algo bem interessante porque a gente vai ver Ethereum a 1.400 dólares, isso pode acontecer. Sendo assim, a gente consegue começar a acumular Ethereum também, a gente vai aportando Ethereum porque foi feito o pedido junto à SEC de ETF de Ethereum também, assim como existe a possibilidade de sair ETF de Bitcoin, existe a possibilidade de sair ETF de Ethereum, então a gente vai conseguir acumular Ethereum porque falta pouquíssimo tempo, a gente tem só 4 meses para acabar o ano, a gente tem só 4, 5 meses para ver o mercado começar a falar muito de halving. Eu acredito que até ETF vai começar a ser esquecido por conta do halving. Todo mundo vai querer falar de halving. Muita gente vai voltar para o mercado por conta de halving. Muito dinheiro vai entrar no mercado por conta do halving do Bitcoin. E também tem um detalhe que pouca gente está falando, que é a diminuição das taxas de juros dos Estados Unidos. Quando a gente começar a ver os Estados Unidos começar a falar de diminuição de taxa de juros, a gente vai ver dinheiro entrando no mercado de alto risco e, consequentemente, no Bitcoin, no mercado de criptomoedas, tá bom? Então você precisa ficar atento a isso também, tá? E oportunidade de compra aqui para Ethereum, na minha opinião, estão nessas regiões, se não for aprovado ETF de Bitcoin. E com a aprovação de ETF de Bitcoin, a gente pode ter aqui uma possível valorização bem interessante para o Ethereum, chegando até a região de 2.500 dólares por unidade, tá? Então, domingo, foi aprovado o ETF de Bitcoin. Ele vai dar um pump, obviamente, não vai dar pra gente pegar nessa região, a gente vai pegar o bonde andando, já vai estar subindo, mas a gente consegue pegar aqui nessas regiões de 2.000, 2.100, 2.050, com projeção a 2.500 dólares, tá? Existe essa possibilidade aí se for aprovado ETF de Bitcoin, e essas compras aqui não são compras necessariamente para realizar em 2.500, mas sim compra para levar para o médio e longo prazo, porque depois tem a vertente de ETF de Ethereum também. No domingo, não foi aprovado o ETF de Ethereum. A gente consegue utilizar
essa não aprovação ou postergação da SEC para próximo ano e utilizar como oportunidade em Ethereum? Sim, a gente consegue, porque a gente vai ver Ethereum em 1.600, depois 1.400. Então a gente passa a acumular nessas regiões, obviamente aportando aos poucos, tá bom? Vindo aqui para as altcoins de inteligência artificial, como por exemplo o token AJAX, eu vejo, pessoal, que nesse momento existe a possibilidade do AJAX estar formando um ombro, cabeça, ombro invertido. Com isso, temos aqui um padrão de reversão para o AJAX, tá? Eu vou passar a ficar mais atento no AJAX e assim que for confirmado o rompimento dessa região de 22 ou até mesmo 23 centavos de dólar, eu vou passar a ficar atento e utilizar isso daqui como oportunidade, porque a gente pode ver o AJAX chegando até os 26, corrigindo um pouco e tentando ir buscar as próximas regiões de resistência, que vai estar em 32 e depois só lá em cima em alta máxima histórica, tá? Mas a princípio eu vou ficar de olho aqui nessa região, nesse possível rompimento de 22. Vou fazer algumas compras no AJAX, fazer alguns trades no AJAX também aqui nessa região e nesse rompimento de 22 centavos de dólar, com projeção aqui para 27, então a gente consegue estar fazendo até alguns trades até essa região de 27, dando aí 25% de valorização, e depois até a próxima resistência em 33, 34, dando aí 50% de valorização aqui no AJAX, tá, pessoal? Então, nesse momento eu passo a ficar de olho nesse possível movimento em AJAX, tá bom? Fique atento aí, porque a gente pode ter algumas oportunidades aqui para o token AJAX, se for confirmado esse padrão de ombro, cabeça, ombro invertido. Obviamente, não estou observando só um padrão e levando em consideração só um padrão, tem outras coisas aqui que eu levo em consideração, como por exemplo o rompimento da média de 50 períodos que vai estar nessa região aqui também, tá? Vai estar confluindo com a média de 50 períodos e confluindo lá com o Bitcoin também. Eu preciso de confirmação de Bitcoin para que eu possa estar entrando em qualquer altcoin nesse momento, tá bom? Quando eu venho aqui para o FET, a gente tem dois extremos aqui muito grandes para o FET, que é a possibilidade de cair até a região de 17. Veja que o FET já rompeu essa região de suporte em 21, tentando fazer um pullback, e existe a possibilidade do FET vir corrigindo um pouco mais até essa região de 17 centavos de dólar, para passar a subir só lá na frente, tá, pessoal? Então muita atenção aí, muito cuidado com o FET. Não acredito que seja um momento para estar acumulando FET, porque existe a possibilidade de mais queda aqui para o FET até os 17. Enquanto o FET estiver abaixo dos 21, possibilidade de queda até 17 centavos de dólar, onde vai ser a próxima oportunidade para estar acumulando para quem tem interesse em estar comprando o FET, tá? Eu confesso para vocês que o meu interesse principal está no AJAX, eu quero acumular um pouco mais de AJAX e depois vir migrando para esses outros tokens, tá? Eu tenho um pouco mais, o meu foco principal agora é os principais, principal oráculo, principal blockchain, principal DEX, principal cripto. Então eu venho sempre nos principais. Qual que é o principal de inteligência artificial? Na minha opinião, o AJAX. Qual que é o principal oráculo? Na minha opinião, o Link. Na verdade não é nem opinião, né? É fato. O principal é o Link. Então eu venho focando nos principais, tá? Quando a gente vem para o RNDR, veja que o RNDR está em um ponto bem interessante, onde a gente tem um extremo muito grande também, assim como lá no FET, tá? A gente tem uma linha de tendência de baixa, onde está sendo respeitado nesse momento, junto a essa resistência em 1,70. Para que a gente consiga pegar um trade aqui no RNDR, a gente precisa de rompimento dessa região de 1,80. Se não romper 1,80, a gente não tem trade, a gente não tem confirmação de nada. Então, rompendo essa região de 1,80, se houver força compradora suficiente, os compradores vão tentar levar aqui o RNDR até a próxima resistência, que está em 2,30, corrige um pouco, depois lá em cima em 2,70. Sendo assim, a gente tem a oportunidade de trade aqui no token RNDR também, se acontecer o rompimento de 1,80. Se romper 1,80, vai mostrar pra gente que existe força compradora suficiente para romper resistências, romper tendência, microtendência de baixa, sendo assim, possibilidade de formação de microtendência de alta nesse momento, com alvo principal lá em 2,80, ou até mesmo aqui em 2,20, 2,30, tá, pessoal? Para quem quer pegar trade, as próximas regiões de referência vai estar em 2,30, dando aí uma boa valorização para trade em alavancagem, dando aí 24, 25%, assim como lá no AJAX, e depois aqui nessa região de 2,80 com 50% de valorização, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você. Por hoje é só, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acredito que ficou um conteúdo bem interessante aí para você que quer entender o que está acontecendo com as altcoins, principalmente tokens de inteligência artificial, e o que fazer nesse momento, tá bom? E se o vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, que isso ajuda o canal, e se inscreve para que você não perca os vídeos que trago aqui diariamente, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!